Bom dia, Uzbequistão! Meu nome é Gilson, um dono muito orgulhoso de um kit Xeon, que sempre bate 70 graus. Foi Deus que me deu. Se você começou a estudar programação achando que você iria se tornar um hacker, iria fazer o próximo Cloud, eu vou invadir a CIA. Cara, você tá num filme e muito provavelmente como você tá iniciando, você tá muito longe disso. Por conta que como você tá iniciando, tá mais próximo de você simplesmente tentar conversar com a linguagem e parecer um brasileiro conversando com um americano, sendo que o americano não sabe português e você não sabe inglês. Onde é que o cara mija aqui? Mixe! You wanna beat your meat in my house? Mas fique calmo, vamos começar pelo básico. Uma coisa que você aprendeu na escola no Fundamental 1, os operadores aritméticos, que é importante sim você entender mais ou menos um pouco da lógica deles, né, na área da programação, a lógica de programação. Cientificamente falando, como nossa pesquisa aponta, os operadores vão ser como símbolos, que vão permitir com que os compiladores entendam e façam as operações matemáticas e as comparações também. De certa forma é como se eles fossem o verbo da programação, porque sem essa parte basicamente só vai ser coberto parte da sua memória RAM para nada. E a gente sabe que a memória RAM não tá barata. Os aritméticos no Python são basicamente a mesma coisa que você viu no ensino fundamental 1. Soma, subtração, divisão e multiplicação. Também tem o módulo e a exponenciação. No caso, é tudo igual, tipo soma e subtração. A multiplicação é o asterisco, a divisão é aquele símbolozinho que eu vou colocar na tela. O módulo é a porcentagem e a exponenciação é outro símbolo que eu vou colocar na tela que eu esqueci o nome agora. A ordem da prioridade é igual a que a gente aprende no Fundamental 1, que começa com os parênteses, depois a exponenciação, a multiplicação ou divisão, por último a soma ou subtração. Receba. Agora a gente vai fazer um exemplo básico. O primeiro exemplo vai ser só pra gente compreender como é que é a lógica do computador, tipo, parte da subtração, soma, divisão, multiplicação direta, sem ter uma lógica por trás mais complexa. Porque muitas das vezes é só pequenas lógicas simples que são compiladas em várias outras e fica complexo. Começando com esse exemplo, é basicamente uma subtração, onde já está sendo declarado o valor que se tem, o valor que vai custar, e vai basicamente só fazer a subtração desses dois valores que já estão sendo mostrados na tela, que é o troco de uma suposta compra, que dando no run dá 12,50. Agora indo para outra lógica, aqui vamos adicionar várias coisas, como a criação de porcentagem, a junção de mais de uma variável para se fazer uma conta. E também eu gostaria de utilizar esse exemplo para explicar os módulos, que basicamente o módulo no caso, ele é como se fosse o resto da divisão. Tem divisões que você percebe que não vai dar um resultado inteiro, que não vai dar tipo assim um número fechado, e fica quebrado. Por exemplo, 10 dividido por 3 fica 3,333. Entretanto, se você fosse usar, por exemplo, dividir uma pizza em 10 pedaços para 3 pessoas, não teria como ter 3,33 pedaços para cada pessoa. Cada um ia comer 3 e ia sobrar um pedaço. É exatamente isso que o módulo faz. Ele vai pegar o resto. E voltando por exemplo, é basicamente parecido, muito semelhante o que aconteceu no exemplo passado, só que é um pouco mais complicado, entre aspas. Tem mais de uma coisa acontecendo, na verdade. A gente já tem a quantidade da conta total, a quantidade de pessoas que vão pagar, que são 4 amigos, o percentual da gorjeta, que a gente vai usar depois para saber quantos porcentos, para depois multiplicar com o conta total, para depois somar. E por último, essa soma a gente vai dividir e vai saber quanto que cada das 4 pessoas tem que pagar, que no exemplo é R$33. Agora, já tendo finalizado o exemplo, vamos agora pro meu coleguinha, Pedro Vinícius, na qual ele vai apresentar basicamente o verdadeiro ou falso do Python. Oxi. Ah, achei você aí, garotinho.
Calcular o preço de um lanche é moleza, é fácil. Eu quero ver é quando o sistema precisa olhar para os seus dados e definir o que você tem direito ou não. E é aí que nós usamos os operadores relacionais. Como estabelecido no nosso referencial científico, os operadores relacionais são usados para fazer comparações entre valores ou expressões do mesmo tipo. Eles olham para o lado esquerdo, olham para o lado direito e devolvem o que viram. Isso é claro de forma binária. True, que significa verdadeiro, ou retornando false, que significa falso. O que, cara? Vai que você não aprendeu inglês na escola. E o tipo de dado final é sempre lógico. Na hierarquia de execução do Python, gravem isso, tá? Os cálculos matemáticos vêm sempre primeiro. E aí o julgamento relacional ele vem por último. Os símbolos oficiais que vocês encontram no Python, por exemplo, são um sinal de igual, que significa igualdade, certo? Calma, errou, meu chat GPT, errou. Errou, meu chefe. Aqui mora um erro clássico, tá? Um sinal de igual, ele não representa igualdade. E calma, não precisa sair do vídeo ainda. Não desiste de ser programador, cara. Calma, ainda dá tempo de aprender. Na realidade, quando a gente vai representar uma igualdade de forma lógica, a gente usa dois sinais de igual, duas igualdades, uma seguida da outra. A diferença é representada por um sinal de exclamação e uma igualdade. E aí tem aquelas setinhas que representam o maior que ou menor que. Caso você fique na dúvida, sempre o lado que a setinha está apontando representa o número menor. E aí tem também o maior ou igual e o menor ou igual, que é uma setinha junto de uma igualdade. E lembra que eu falei desse erro clássico? Na verdade, um sinal de igual apenas, ele não representa igualdade, ele representa uma atribuição, ou seja, serve para guardar um dado. Por exemplo, se eu disser aqui nesse código que o meu saldo é igual a 10, usando apenas uma igualdade, eu estou atribuindo valor a ele. Se eu printar, você vai ver que ele é igual a 10. Eu estou dando valor a essa variável aqui, eu estou atribuindo um dado a ela. Agora, se eu executar esse código aqui com duas igualdades, ou seja, igual a 5 dentro do print, ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar false, justamente por quê? Porque eu estou colocando uma igualdade nesse print. E o saldo, como dá pra ver no código, ele não é igual a 5, então por isso que ele retorna false, uma coisa lógica. Uma analogia perfeita que eu posso fazer pra você é a de um segurança de uma festa ou de um brinquedo de parque. Ele vai olhar pro seu RG e vai rodar esse código aqui. Ou seja, esse código vai ver que a sua idade é igual a 16 e ele vai fazer um print aqui, certo? Verificando se você é maior de idade, se a sua idade é maior ou igual a 18. E, obviamente, como você é um Perdão, tá? Meu editor me barrou aqui, eu não posso falar esses palavreados aqui, tá? Desculpa. Como você não é maior de idade, ele vai retornar false, justamente porque ele verificou a sua idade usando um argumento lógico. E aí vai retornar false. Ou então você pode ver isso na sua própria faculdade, quando existe uma nota mínima para uma média para ver se você vai passar ou não de ano. Que é justamente o que é constatado nesse código aqui. Onde você tem uma nota mínima, que nesse caso é 6, e a nota do aluno que foi 7.5, 7,5. E aí o código vai rodar um print, verificando se a nota do aluno é maior ou igual à nota mínima. E aí quando eu printar, obviamente vai dar true, porque 7,5 é maior do que 6, o que significa que ele está aprovado, ou seja, mais uma vez uma verificação retornando um valor lógico, que é o true. Agora, para exercitar os neurônios de você aí que está assistindo esse vídeo, eu vou te mostrar esse exemplo aqui, certo? E eu quero que você responda rápido mentalmente. Me diz aí, o que o Python vai me retornar se eu colocar esse código aqui? Respondeu já, pai? É nóis. O Python ele vai responder true para a primeira, porque o valor numérico é igual ao valor de comparação, mesmo que um deles seja um float. E o Python vai retornar false para a segunda, porque 15 é igual a 15, eu acho. Então, responder que é diferente é uma mentira. Se você errou esse exemplo, o que você está fazendo aqui? Ah não, tá escrito no roteiro, sinto muito, tá? Foi mal aí, rapaziada, meu roteirista me corrigiu aqui. Mas o mundo, felizmente ou infelizmente, não é feito de uma comparação isolada ou outra. Para decisões complexas de verdade, o buraco ele é mais embaixo. Lá ele tá maluco. Pois é, a vida real não é um morango. Muito pelo contrário. E se um sistema de banco tiver que analisar múltiplos fatores para poder retirar o dinheiro?
É aí que entra os operadores lógicos. A nossa pesquisa científica mostra que os operadores lógicos servem para avaliar dados quando há necessidade de fazer mais de uma comparação ao mesmo tempo. Eles recebem valores booleanos de entrada e cospem um booleano de saída. Em Python, eles são escritos por extenso, em inglês, and, or, and not. Olha como o exemplo 5 simula a rigidez de uma aprovação de crédito bancário. O AND é extremamente exigente. Ele precisa que todas as condições sejam simultaneamente verdadeiras. Aqui em Python. Renda suficiente igual a true, bom histórico igual a false, aprovado igual a renda suficiente and bom histórico. Ou seja, aprovado tem que ter os dois, né? Print format, empréstimo aprovado, entre colchetes, aprovado. Retorna, eu ia falar em inglês aqui, return false. Mesmo que você sendo rico, se tiver um nome sujo, o and te rejeita. Agora veja só o exemplo 6 usando or, que aceita qualquer negócio, e not, o rebelde que inverte os estados lógicos, aqui em Python. Agora vamos aqui usar o or em Python. Está frio, false, né? Está chovendo igual a true, ou seja, dia de trabalho igual a true, é dia de trabalho. Levar casaco igual a está frio, or está chovendo, ou está chovendo. Se está frio, aqui está dizendo está chovendo igual a true, ou seja, true está chovendo, porque está chovendo. Tem que levar o casaco, né? Ou seja, aqui também false, se trabalha, não é folga, porque aqui está dizendo que é dia de trabalho é true. Então se trabalho é true, folga é igual a false, não é? Not a dia de trabalho. Ou seja, perfeito, mas agora você deve estar se perguntando: como essas três forças da natureza trabalham juntas em um software comercial de verdade? Deixo vocês com o Mesh, que vai falar sobre aplicações práticas. Assim como em um jogo de futebol, nenhum código da programação é feito de apenas um elemento, mas sim uma junção estável desses elementos. A junção estável de mais um elemento faz um código funcional de aplicativos e sites que vocês veem hoje em dia. Temos, por um exemplo, um e-commerce digital, uma loja digital para compra e venda, vamos dizer, de certo tipo de produto. Como variável, temos um produto, um valor de carrinho de R$180, um produto pesando 2,5 kg, um cliente premium, um cliente que a variante é se ele é premium ou não, ou seja, uma variante de verdadeiro ou falso, e uma variante que decide se o cupom é válido ou não. Em ordem, os operadores aritméticos entram primeiro, calculando o frete, que nesse caso é zero, pois o valor, como podemos ver na condição, é maior que 150, logo o frete é igual a zero. E então aplicam o cupom válido de 10% de desconto. A variável, a condição, como vocês estão vendo, verificam se a condição de o cupom ser válido ou não é verdadeira, se a variável é igual à variável que vemos acima. Sendo verdadeira, é aplicado o cupom de 10% de desconto. E então é feito o cálculo final que mostra, que temos o dado final de quanto ficou realmente essa compra. Então entram os operadores lógicos e os operadores relacionais. Como podemos ver nessa condição, a primeira condição é se o pedido do carrinho, o valor do carrinho ultrapassa 100. E sim, o valor do carrinho ultrapassa 100, como vimos mais acima, o valor do carrinho é 180. A segunda condição é uma condição dupla com ou seja, não é preciso necessariamente cumprir as duas condições. Podemos cumprir só uma e o código será executado da mesma maneira. Primeira condição, se o cliente for premium. Nesse caso, o cliente é premium. Vimos mais à frente que é verdade a variável que o cliente é premium. A segunda condição, que pode ser cumprida ou não, é se o pacote pesa menos de 1 kg. O pacote não pesa menos de 1 kg, vemos na variável acima que o pacote pesa 2,5 kg. Logo, a condição, na verdade, não é cumprida. Mas não tem problema, pois ela está ligada por um OR, por um OU. Então não precisa ser necessariamente cumprida para o código continuar. Como cumprimos a primeira, então avançamos. Logo, essas duas condições ligadas por AND são cumpridas, são verdadeiras. Então sim, o pacote no final é prioritário.
Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa um comentário aqui que eu respondo. Tô zoando. Que é que o caba não faz por nota, viu, velho? Putz, grila.